Bom dia, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você Atos 16, sabe? É de uma riqueza tremenda o que a palavra de Deus nos traz. Quero lembrar algo para você. A palavra de Deus é maior do que o nosso mundo. Ela é infinita. Diante disso, a gente pode aprender todos os dias algo novo. E então, quero começar esse vídeo lembrando algo para você. Tem uma passagem na Bíblia que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabe? A alegria é Cristo. Por que eu estou contextualizando esse versículo? Porque em Atos 16 nós vemos uma grande ação do Espírito Santo através da vida de Paulo, que estava na sua viagem missionária ali com Silas, e ele queria ir para outros lugares. Pensou em ir para um lado, pensou em ir para o outro, e o Espírito Santo sempre o constrangendo para ele não ir para aquele local. Determinada noite ele tem um sonho. Este sonho o leva a ter uma revelação de que a Macedônia tinha pessoas que precisavam de ajuda. Como é importante seguirmos a direção de Deus. Muitas das vezes podemos achar que porque estamos fazendo, porque estamos ali debaixo da unção do Senhor, nós queremos fazer algo do nosso jeito. Mas, amados, precisamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos coloca para fazer. Amém? Então, diante disso, o que eu trago para você? Paulo, ali, com Silas, eles fizeram a sua viagem missionária, eles falaram de Deus, falaram de Jesus para os irmãos ali. Irmãos foram convertidos, se converteram a Cristo, né? E diante disso, a determinada situação, tinha uma pessoa, vamos dizer, a palavra fala de adivinha, que ficava falando, né? Que eles eram servos do Deus Altíssimo, e ela passou vários dias acompanhando eles, até determinado momento que Paulo ministrou ali do Espírito Santo e pediu que aquele espírito saísse dela. Diante disso, aquela vidente, ela gerava lucratividade para seus donos, porque ela era uma escrava. O que foi que aconteceu? Como ela foi liberta daquele espírito, ela não adivinhava mais as coisas, aquele negócio lucrativo daqueles homens cessou, isso gerou a indignação. Olha só o que aconteceu. Eles estavam se alegrando ali com os irmãos. Depois, no outro dia, eles foram acusados injustamente ali pelos os comerciantes ali naquele momento. Eles foram levados à praça pública. Eles foram espancados até eles cansarem. A palavra de Deus diz que os agressores espancaram até eles cansarem. E aí eles foram levados presos. Olha só. Paulo estava na viagem. Deus enviou ele para lá. Ele alcançaram ali irmãos, mas depois foram presos, foram espancados. Você poderia pensar e poderia achar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia ter ido para outro lugar, mas aqui eu sofri. Então, assim, todo o caminho haverá as dificuldades e haverá as bênçãos. Mas entenda, se é Deus que está ali conduzindo para aquele lugar, mesmo as dificuldades, elas cooperam para o seu bem. Porque não existe notícia boa nem notícia ruim. Existe cooperação do Espírito Santo de Deus para a minha e a sua edificação. Ok? Receba. Então, o que aconteceu, amados? Aqui, Silas e Paulo estavam presos, né? Ali depois de terem sido espancados. E eu quero compartilhar com você nessa versão que eu estou lendo aqui da mensagem. Diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando, de repente, aconteceu um terremoto. Amado, eles estavam espancados, ali, abatidos fisicamente, mas o seu espírito, eles estavam alegres, eles estavam louvando fervorosamente. Os prisioneiros não acreditavam. Como é que esses caras estão todos espancados, todo quebrados, e estão louvando, sabe? Tem louvores. O nosso louvor, quando ele é ali, partido no espírito, amado, ele chega aos céus, ele toca aos céus. E um terremoto ali aconteceu naquela cela. Ou seja, abriu as portas de todas as celas, e isso, eu imagino que eles devem ter entoado aquele cântico que diz assim: não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante de nós. Amados, Jesus Cristo, o Espírito Santo está em mim e você. Ele conecta ao Pai, e os nossos louvores, eles encontram o céu. Quando o louvor ele é verdadeiro, quando ele é parte do Espírito Santo de Deus em nós, e as portas do inferno se abrem, as jalas, as cadeias caem, não tem nada que fique ali lhe prendendo. E eles foram ali libertos naquele momento. As celas se abriram, as algemas nas quais os prendiam
também foram soltas, e eles estavam na segurança máxima, porque eles eram dados ali como arruaceiros ali naquela cidade. E eu quero dizer algo para você, o carcereiro pensou em se matar nesse momento, sabe? Porque ele viu tudo ali aberto, ele imaginou, vou morrer. Ao momento que ele ia se tirar a sua própria vida, Paulo o impediu, sabe, mas as cadeias se abriram, mas aqueles homens não foram embora, porque eles tinham uma missão naquele lugar. Eles foram ali espancados, eles foram ali maltratados, mas porque tinha um propósito. Talvez você não entenda isso. O sofrimento que você está passando, Deus não manda sofrimento para nós, amados, mas Ele aproveita as oportunidades que acontecem comigo e com você para manifestar a vida dele. E foi isso que aconteceu. Paulo e Silas ali oraram com aquele carcereiro, eles receberam Jesus. Ele perguntou o que ele teria que fazer para viver de verdade. Olha, amado, compartilhar com você o que a palavra diz. Ele diz o seguinte: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade. Ele reconheceu que a verdadeira vida era com Cristo. E naquele mesmo dia, ele e sua família foram batizados. E o melhor de tudo, sabe? Se tudo já é bom, mas o carcereiro estava limpando as feridas daqueles homens. E no outro dia, o carcereiro os libertou, porque eles receberam ali uma notícia de que eles estavam libertos, que não tinha nenhuma acusação mais contra eles. E assim, sabe, amado? Deus, ele vai usar até os teus agressores para enxugar, para sarar, para limpar as tuas feridas. Não se zangue com as pessoas. Saiba que Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu quero deixar essa mensagem para você. Perdoa pelo tempo, ficou um pouco longo, mas era para edificar a sua vida. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém?